Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 27 de março. Olá, Sara, Raquel. Olá, Oceli. E a gente inicia este momento noticioso com a capa da Folha de São Paulo, cuja manchete é: Supremo, Luiz Fux abre espaço para questionar a delação do tenente-coronel Mauro Cid e rever penas dos participantes, dos condenados pelo dia 8 de janeiro no STF. O ministro Luiz Fux cita julgamento sob violenta emoção após ataques golpistas e critica vai e vem nas delações do ex-auxiliar de Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. Na coluna da Mônica Bergamo, da jornalista, também traz uma nota sobre esse assunto e diz o seguinte: Luiz Fux fez gestos a favor de Bolsonaro, mas os advogados de defesa, não têm esperança de que ele absolva réus. Usuários de direita dobram a aposta contra Alexandre de Moraes nas redes sociais após Bolsonaro virar réu. Em vez de chorar, caia na real, diz Lula lá no Japão sobre Bolsonaro. A mulher, a cabeleireira, que pichou a estátua da Justiça que fica ali em frente à sede do STF em Brasília, ela que participou dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, diz que não invadiu o prédio e que foi levada a fazer aquilo pelo calor do momento. O Luiz Francisco Carvalho Filho escreve para a Folha de São Paulo: ex-presidente fingiu ser bom moço lá no STF, mas há motivos para a prisão. E ainda num dos editoriais da Folha de São Paulo, escreve: o que a Folha pensa sobre isso? E um dos editoriais, o título é: STF dá início a processo histórico. Sobre economia, a Folha traz uma matéria dizendo que é mais uma matéria informativa. Veja quem deve entregar o Imposto de Renda 2025 já e quem deve esperar a pré-preenchida completa. Declaração de bens no Imposto de Renda muda neste ano. Saiba quais são as diferenças. Governo Lula: Brasil taxará Estados Unidos se a OMC, a Organização Mundial do Comércio, não der resultado, diz Lula ao fim de passagem pelo Japão. Campeonato Paulista de Futebol: o Corinthians tenta sair da fila de 6 anos e o Palmeiras sonha com outra virada por tetra inédito. Veja a lista de bares em São Paulo para assistir à decisão
do Campeonato Paulista, hoje, quinta-feira, às 9h30 da noite. No carrossel de imagens, de fotos da edição de hoje da Folha de São Paulo, a primeira foto é aqui o Lula cumprimentando o imperador do Japão em visita ao país. Em Tóquio, o presidente brasileiro afirma que Bolsonaro contribuiu em plano para assassiná-lo. E o plano, segundo a minuta do golpe, era para matar o Lula, o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e o ministro Alexandre de Moraes, conhecido nas redes sociais como Xandão. A segunda foto é sobre o reservatório de água em São Paulo, criada para gerar energia. Represa Billings faz 100 anos com problemas de poluição. Autoridades citam ações de limpeza e reflorestamento. Acidente em construção lá na cidade de Cotia, São Paulo. Laje de prédio desaba e deixa um morto e 3 pessoas com ferimentos leves em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O local estava em obras. Novas experiências. Aqui esta foto de adrenalina, um barco inflável, nessa modalidade aqui de canoagem. A adrenalina e planejamento impulsionam o empreendedorismo em esportes radicais, como o rafting nas corredeiras no rio Jacaré-Pepira, na cidade de Brotas, São Paulo. Infraestrutura aeroportuária. Repactuação dos aeroportos do Galeão e de Brasília prevê saída da Infraero, da administração, e prevê também um leilão simplificado para contratar a nova empresa que vai administrar esses 2 aeroportos. O objetivo do governo Lula é manter os atuais operadores. 49% de participação é de estatal. Alimentação e custo de vida, carestia. Pequenas granjas tentam brecar repasse do aumento no preço da produção de ovo ao consumidor. Quaresma, o período da quaresma, que é o período de 40 dias onde os católicos evitam comer carne vermelha, o calor e a demanda encarecem o valor do ovo por conta da alta da procura. Logística é peso para as empresas menores, para as granjas menores. Artes plásticas. As atrizes Fernanda Torres, a filha, e Fernanda Montenegro, a mãe, dão vida a Lina Pobardi no novo prédio do MASP. Torres vai iniciar gravações de um novo filme e agora interpreta a arquiteta ao lado da mãe, que é a Fernanda Montenegro. Violência. Defesa de suspeito de assassinar a garota Vitória diz ver descaso e erros de procedimento nas investigações. Júri popular vai julgar 2 policiais pela morte de Kathleen Romeu no Rio de Janeiro. E essa declaração da defesa da garota Vitória
vem ao encontro daquela crítica que o ministro Ricardo Lewandowski fez às polícias estaduais. Ele disse que o judiciário tem que, às vezes, soltar o preso porque a polícia investiga mal, faz um inquérito mal feito. E deu a maior polêmica esta frase do ministro Lewandowski. Empreendedoras focam público feminino em setores dominados pelos homens, como o setor de mecânica. Clientes aceitam bem os serviços, mas ainda há relatos de preconceito dos fornecedores. Matéria sobre livros. A feira Flip 2025 vai homenagear, essa Flip ela acontece na cidade de Paraty todos os anos, e na edição deste ano vai homenagear o escritor Paulo Leminski, elevando a aposta em literatura popular lá em Paraty. A festa celebra a poeta paranaense, cuja principal coletânea já vendeu mais de 200 mil cópias. Para um país que não lê, 200 mil cópias é muito livro vendido. Na editoria de economia da Folha de São Paulo, nós temos 4 chamadas de capa. A primeira, na coluna Painel SA, traz uma nota dizendo que com problemas de distribuição, a Nespresso, que é uma marca de café da Nestlé, vira alvo de reclamações. E o Nespresso é usado nessas máquinas elétricas, nessas cafeteiras elétricas, que já vem a cápsula pronta, pois a Nestlé está com problema de distribuição e vira alvo de reclamações. A empresa diz que, por questões operacionais, alguns pedidos digitais foram afetados. A aposta entre Bitcoin e o Ibovespa causa xingamentos e renúncia de conselheiro da Porto Seguro. Pedro Cerise abdica de cargo que ocupava havia 17 anos, após discussão com investidor. Sobre juros, especialistas indicam quando vale a pena pegar empréstimo consignado para quem tem carteira assinada, alvo de debate nas redes sociais. Analistas apontam o uso para migrar de dívida mais cara ou sem perspectiva de negociação. O novo diretor executivo da empresa Nissan, que fabrica carros, diz precisar de parceiros e que está aberto a retomar as conversas com a concorrente Honda. Empresas haviam anunciado fusão no ano passado, mas as negociações fracassaram em seguida. Na área de política, 2 chamadas para 2 assuntos. E não é sobre Bolsonaro, é sobre o governo Lula. A CGU, a Controladoria Geral da União de Lula, e ONG, Organização Não Governamental, evitam um confronto em evento em Paris após farpas sobre corrupção. Ministro e diretor executivo participam do Fórum Global de Integridade e Anticorrupção da OCDE. E a outra chamada é sobre jornalismo, é para uma homenagem que a ANJ fará para Jaime Sirotsky,
em prêmios sobre liberdade de imprensa no Brasil. E a ANJ é a Associação Nacional dos Jornais. E o Jaime Sirotsky, ele foi, junto com o irmão Maurício Sirotsky, eles fundaram a rede RBS, lá no Rio Grande do Sul, que foi a primeira rede regional de TV do Brasil e a primeira afiliada da Globo. E o Jaime Sirotsky leva o nome deste prêmio sobre liberdade de imprensa no Brasil. O evento, realizado em Porto Alegre, laureia as pessoas que se destacaram nesta temática. No caderno Turismo, a chamada é para uma viagem na Suíça. Olha aqui a foto. Trens panorâmicos e teleféricos guiam viagem à Suíça. Na União Europeia, o país concentra a rede ferroviária mais densa do mundo, com 5.000 quilômetros de trilhos. O Guia Folha chama a atenção para duas estreias de cinema hoje em São Paulo. Oeste Outra Vez e Novo Cane, A Prova de Dor, que chegam às salas de cinema hoje. Na área de gastronomia, Folha estreia amanhã, sexta-feira, série que traduz técnicas da confeitaria para fazer preparos em casa. Editoria de Mundo. Agentes de imigração prendem aluna turca em Universidade Massachusetts, nos Estados Unidos. Rumeisa tem paradeiro desconhecido. Segundo sua advogada, ela tem visto válido. Governo Trump. O judiciário aprova força-tarefa para a segurança de tribunais dos Estados Unidos após ataques de Trump. Revista encontra na internet dados e senhas de membros do governo. Ainda na editoria de Mundo, líderes globais ganham força nas pesquisas de opinião após confrontarem Donald Trump. Mesmo presidentes mal avaliados crescem em meio à política externa agressiva dos EUA, dos Estados Unidos. Na editoria Cotidiano, primeira matéria é dizendo que 3 brasileiros são presos em um submarino com 6,5 toneladas de cocaína em Portugal. Brasília hoje. STF, Supremo Tribunal Federal, adia julgamento da ADPF das favelas e quer consenso. Mercado imobiliário. Volume construído em grandes cidades brasileiras cresceu mais do que a população, diz estudo da consultoria WRI Brasil, que usa radares de vento para mapear o crescimento vertical em 3 décadas. Na página de Meio Ambiente, traz uma matéria com o lançamento de um livro do médico e professor Drauzio Varela. Ele diz: somos muito ignorantes em relação à floresta amazônica, diz Drauzio Varela em novo livro. O médico, após uma centena de visitas à região amazônica, lança obras sobre a vida em torno do Rio Negro.
Na página de ciência, é uma matéria sobre genética, de onde o homem de hoje veio. Pelo menos 2 populações ancestrais deram origem a humanos atuais, aponta estudo. Cientistas apresentam evidências para uma mistura antes de encontros com os neandertais. Página de saúde. Droga antiviral previne até 100% das mortes por ebola em primatas não humanos. Uma empresa farmacêutica quer testar medicamentos em humanos, em áreas endêmicas do vírus. Na editoria de cultura, que é a última editoria do jornal Folha de São Paulo, traz 3 chamadas aqui na capa. Primeira é na área de música. A cantora pop Olivia Rodrigo mostra por que é fenômeno em primeiro show no Brasil. Na área de filmes, a atriz Marieta Severo retorna à comédia e diz que cultura pede atenção da gestão Lula. E o que tem para se ver na TV? E a Folha de São Paulo dá 2 opções. Tem o filme Operação Transplante e Os Trapalhões. É o que temos de TV nesta quinta-feira, dia 27 de março. E no jornal O Estadão de São Paulo, Sara, o que nós temos? Bom, Celi, hoje o Estado de São Paulo nos traz como manchete Bolsonaro réu sobre a ação penal do golpe. Por unanimidade, primeira turma do STF instaura processo penal contra ex-presidente e mais 7 denunciados por trama golpista. A primeira turma do STF decidiu ontem, por unanimidade, receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e mais 7 acusados de formar o núcleo crucial de um plano de golpe de Estado. E com a decisão, o grupo composto pelo ex-presidente, ex-ministros e militares de alta patente se torna réu em processo penal por 5 crimes, que são organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. E as penas, em caso de condenação, podem chegar a 43 anos de prisão. E após o julgamento, o Bolsonaro afirmou que é alvo de acusações muito graves e infundadas e defendeu anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E o placar da anistia do jornal O Estadão indica que 190 deputados são a favor do perdão a condenados por depredar a sede dos 3 poderes e defender golpe militar, mas apenas 117 apoiam sua extensão a Bolsonaro. E o ministro Luiz Fux, apesar de ter votado a favor do recebimento da denúncia, fez ressalvas e indicou que no julgamento do mérito poderá acolher, ainda que em parte, teses da defesa dos réus. E outro destaque de hoje é sobre aposta de risco. Pesquisa oficial diz que bets superaram o jogo do bicho e adolescente é mais exposto ao vício. Segundo o Ministério da Justiça,
38,6% dos apostadores enfrentam transtorno ligado ao vício. E agora, na área de economia, sobre as contas públicas, o Legislativo usa corte no Bolsa Família e adiciona 11,5 bilhões de reais a emendas. Desvinculação desengessou 21,3 bilhões de reais em receita e abriu espaço fiscal efetivo de 10,8 bilhões de reais no orçamento de 2025. E agora sobre esporte. Campeonato Paulista, duelo final pelo título hoje às 9h35 da noite. Empate na Neoquímica é suficiente para o Corinthians do Depay impedir tetra do Palmeiras de Estevam. E agora o estado de São Paulo também faz aqui um obituário de Fuad Noman. Ele que foi prefeito de Belo Horizonte e morreu aos 77 anos, debilitado por um câncer. E agora mais abaixo ainda sobre a economia, guerra comercial. O Donald Trump impõe tarifas de 25% a carros exportados aos Estados Unidos. E por último, um destaque também do Caderno de Cultura sobre cinema. Filme de François Ozon fala de velhice e conflitos familiares. E quais são os destaques de hoje do jornal O Globo, Celi? No alto do jornal O Globo, Sara, nós temos um convite para quem está em São Paulo visitar o novo MASP. O museu inaugura com 5 exposições, anexo de 14 andares, que custou 250 milhões de reais. E entre as peças de Yorubás e de Renault, na mostra Artes da África, tem aqui essa escultura, tem aqui a foto, a escultura de Exu. Mas a manchete do jornal Globo é o assunto do dia, é a manchete dos praticamente todos os jornais do país. É o resultado da sessão de ontem da primeira turma do STF. Diz assim a manchete do jornal Globo: processo aberto. STF torna réus Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe. E aqui a foto que ilustra essa matéria, foto de destaque na capa do Globo, Bolsonaro. Essa foto foi tirada em uma entrevista coletiva. Diz assim a legenda: defesa, Bolsonaro não foi ontem à sessão da primeira turma do STF, como havia feito no primeiro dia, na terça-feira. Em pronunciamento, ele negou ter articulado o golpe e disse ter sido prejudicado pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, em 2022. O Bolsonaro não foi ontem para o STF porque ele ficou no gabinete do filho dele, lá no Senado, que é o senador Flávio Bolsonaro. E logo após terminar a sessão, ele desceu, foi para, que fica no anexo 1, o gabinete do Flávio Bolsonaro fica no anexo 1 do Senado, ele desceu para dar essa entrevista coletiva e na qual ele negou ter participado ou ter sido o líder dessa trama golpista. Mas diz assim a chamada da manchete do jornal O Globo: por unanimidade, a primeira turma do STF aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, acusados de articular um golpe de Estado após a eleição de 2022. É a primeira vez na história brasileira que um ex-presidente da República e militares de alta patente se tornam réus para responder na justiça por crimes contra o regime democrático. Além de Bolsonaro,
integram o que a PGR apontou como o núcleo crucial da trama, os militares Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e Mauro Cid, além de Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Abre aspas para citar uma frase do ministro Alexandre de Moraes. Não é normal que um presidente da República se reúna com os chefes militares e seu ministro da Defesa para tratar da minuta de um golpe. Fecha aspas, afirmou o relator Alexandre de Moraes, citando um dos indícios apresentados pela PGR ao embasar a decisão de aceitar a denúncia, que deflagra a abertura do processo penal. Agora, haverá o interrogatório dos réus, depoimentos de testemunhas e diligências para a produção de provas pedidas pela acusação e pela defesa, até a marcação do julgamento. O ex-presidente Bolsonaro fez um pronunciamento após a sessão do STF em que se disse perseguido, classificou a acusação da PGR como, abre aspas, grave e infundada, fecha aspas, e afirmou que, abre aspas, discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime, fecha aspas, disse ele ao se referir à chamada minuta golpista. Ainda chamada na capa do jornal Globo, o obituário, uma homenagem ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Ele, prefeito de BH, morre com 85 dias de mandato. Ele foi reeleito em outubro do ano passado. Ele, que é filiado ao PSD, que é o mesmo partido do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Ele foi reeleito ano passado, estava internado desde o início do ano. Aliás, antes do início do ano, mesmo na campanha, ele ficou um período afastado da campanha eleitoral, ficou internado, já com problema de saúde, porque ele já estava diagnosticado com câncer. E o vice, que é o Álvaro Damião é repórter esportivo e assumirá, é ligado também ao Rodrigo Pacheco e assumirá a prefeitura de Belo Horizonte. E o Álvaro Damião não é do PSD, ele é filiado ao União Brasil e vai assumir a prefeitura de Belo Horizonte com a morte do prefeito reeleito. Por falar em política, o jornal Globo traz uma entrevista hoje exclusiva com Tiago Pamplona. E quem é Tiago Pamplona? É o vice-governador do Rio de Janeiro. Ele é brigado com o governador Cláudio Castro e nessa entrevista que ele deu ao jornal Globo, ele disse: tentaram me colocar como um vice decorativo. O vice, rompido com Castro, reitera que concorrerá ao governo do Rio de Janeiro no próximo ano. Abre aspas, não participo das decisões do governo, portanto, não responderei por nenhuma delas, disse Tiago Pamplona nessa entrevista, anunciando sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro para derrotar o Cláudio Castro, que hoje é seu inimigo político. Na área, ainda no Rio de Janeiro, por conta daquele atropelamento
de uma jovem que foi morta, de um carro da Secretaria de Cultura do Estado que estava rodando por uma faixa só de ônibus irregularmente e matou a jovem. O jornal o Globo fez um levantamento e nesse levantamento descobriu que atropelamentos na faixa exclusiva do BRT, que é só para ônibus, expõem invasões frequentes. Só este ano de 2025 já aconteceram 58 acidentes causados por veículos que trafegavam irregularmente nas calhas do BRT. Na área internacional, nós temos aqui duas chamadas. A primeira é ilustrada por esta foto. Esta foto aqui dessa área devastada, toda destruída, isso é lá em Gaza, na faixa de Gaza. Olha a quantidade de pessoas nessa manifestação. E essa manifestação é de palestinos que moram na faixa de Gaza contra os líderes do Hamas que governa a faixa de Gaza. Diz assim: palestinos fazem ato contra o Hamas em Gaza. Em meio a escombros, essa destruição dos prédios, centenas de habitantes do enclave gritaram palavras de ordem contra o grupo terrorista que os governa. Israel ameaça retroceder os ataques, quer dizer, diminuir os ataques, por conta até que os próprios palestinos, um grupo, estão contra o grupo terrorista do Hamas. Agora, nos Estados Unidos, o Donald Trump anuncia impostos de 25% para carros importados. A medida, muito modesta, segundo o presidente, deve entrar em vigor na próxima semana, quer dizer, próxima semana é a primeira semana de abril, e pode afetar também a cadeia de suprimentos. E no Brasil, o novo empréstimo consignado privado para quem tem carteira assinada, para o trabalhador que tem carteira assinada, e também para os MEI, que é os microempreendedores individuais, tem concorrência abaixo do esperado. A oferta de crédito é a oferta de empréstimo, dinheiro emprestado, ainda é tímida pelos bancos que buscam entender melhor como avaliar os riscos do novo modelo de emprestar dinheiro. E por último, é uma matéria aqui no Globo sobre comportamento e saúde. Ultraconectados, mas vítimas da solidão. Psiquiatras avaliam o isolamento causado pelas redes sociais, pela internet, pelo mundo digital e a falta de comunicação entre pais e filhos. E o mote desta matéria é essa série chamada Adolescência, que está causando reflexão no mundo inteiro, que trata justamente desse tema. Adolescentes ultraconectados nas redes sociais, com seu computador, não conversa com os pais, vive num mundo alheio à realidade presencial. Sara, o que é que nós temos em Brasília de importante? Oceli, o Correio Brasiliense de hoje nos traz a manchete sobre política. Réu no STF, Bolsonaro faz ato político e tenta negar golpismo.
Por unanimidade e com declarações de voto contundentes, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal acataram a denúncia da Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Os magistrados seguiram o relator do caso, que é o Alexandre de Moraes, e tornaram réus os acusados de liderarem um plano para evitar a posse do presidente Lula no ano de 2022. Todos serão julgados pelo STF. Em reação imediata, Bolsonaro reuniu apoiadores e atacou Alexandre de Moraes, e abre aspas. Parece que tem algo pessoal contra mim. As acusações são muito graves e são infundadas. Fecha aspas, disse o ex-presidente. O ex-chefe do Planalto, no entanto, evitou falar sobre os motivos que o levaram a discutir com os ex-assessores medidas como os estados de defesa e de sítio. E agora, no caderno de Direito e Justiça do Correio Brasiliense, aposta nas nulidades. A pedido do Jornal do Correio, o secretário-geral da OAB do Distrito Federal, Rafael Teixeira Martins, analisou a estratégia dos advogados de defesa dos agora réus no STF pela tentativa de golpe. E abre aspas, ficou muito claro que todas as defesas insistem principalmente em suscitar questões preliminares de nulidade por diversos argumentos, fecha aspas, disse o especialista. E na sessão Data Vênia, a jornalista Ana Maria Campos apresenta os advogados que vão defender Bolsonaro e os outros 7 réus no Supremo. STF não tem dono e nem medo. Ao ceder poder, o presidente da CPI dos atos antidemocráticos, que é o Chico Vigilante do partido PT do Distrito Federal, afirmou que os envolvidos não merecem anistia. E agora no caderno de cidades, as caras de Ceilândia. No aniversário de 54 anos, o Correio foi às ruas da cidade para mostrar a vida que pulsa e a trajetória dos moradores que fizeram e fazem histórias. Gente como a Juliana Marques, a Ju, que canta e encanta, espalhando cultura nos bares e praças e tem como lema de Ceilândia para o mundo. E agora um destaque do caderno Diversão em Arte, Histórias de um Gênio. Um dos maiores nomes da música no Brasil, Renato Manfredini Júnior, completaria hoje 65 anos de idade. O líder da banda Legião Urbana e voz marcante do rock, Renato Russo, morreu em 1996, mas a sua obra e trajetória seguem na lembrança dos brasilienses e também de todo o país. Preso por atacar posto da Polícia Rodoviária Federal. Um caminhoneiro provocou ontem o choque do veículo que conduzia contra o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-060, no Recanto das Emas, localizado no Distrito Federal. E alcoolizado, o motorista afirmou que o ato foi em protesto contra o STF. E agora sobre esporte, Capital e Gama decidirão o Candangão no sábado. E dentista denunciado por abuso ficará preso. E aqui, por último, o Correio Brasiliense traz obituário Tristeza e luto em Belo Horizonte. Após 38 dias de internação, o prefeito Fuad Noman morreu ontem, vítima de câncer. E agora o Oceli com o jornal cearense O Povo. Jornal Povo, Sara, a manchete é o mesmo assunto, é o julgamento, é o início. Bolsonaro se torna réu. Réu é aquele que é chamado em juízo para responder por ação cível ou por crime. E aqui traz 3 fotos de Bolsonaro durante a entrevista coletiva que ele deu ontem lá no Senado. Bolsonaro é o primeiro ex-presidente da República eleito a responder por crime contra a democracia. Outra foto aqui de Bolsonaro com a seguinte legenda: 3 generais, um almirante, um tenente-coronel e 2 delegados da Polícia Federal
também se tornaram réus. Esse grupo é o primeiro núcleo, também chamado pela PGR de núcleo crucial. Quer dizer, são os cabeças. E a outra foto, também aqui, do ex-presidente Bolsonaro. Praticamente a página inteira, a capa inteira do jornal sobre esse assunto. Outras chamadas de capa para matérias nas páginas internas do jornal O Povo, temos aqui duas chamadas na área de esportes, uma na área de cidades, uma na área de economia e outra na área do vida e arte, de cultura. Na área de economia, a chamada é para uma matéria dizendo que o PIB no Ceará, o Produto Interno Bruto, cresceu 6,49% no ano passado. No caderno Vida e Arte, a atriz Cláudia Abreu está no Ceará, está em Fortaleza, e apresenta neste fim de semana o monólogo Virgínia, lá no teatro, na Caixa Cultural aqui em Fortaleza. Na área de cidades, é para uma matéria sobre violência, sobre segurança pública. Chacina do Curió. Curió é um bairro aqui de Fortaleza. Mais policiais militares são investigados pela CGD, que é a Controladoria Geral de Disciplina, e pelo MPCE, que é Ministério Público do Ceará. Na área de esportes, Ceará perde para o Bahia e decide vaga no mata-mata na rodada final do Campeonato Nordestão. E ainda no Nordestão é a matéria dizendo que o Ferroviário vence e passa em terceiro e o Fortaleza perde, mas por saldo de gols se classifica em quarto lugar. E no jornal Valor Econômico, Sara, o que é que nós temos? Oceli, no alto da capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos 3 chamadas. A primeira é sobre as empresas familiares. É uma escola, mas tem que ter mérito para ficar, diz Duane Brunkhorst, da 4ª geração dos fundadores da Tambasa. E a segunda chamada é sobre Nova Fronteira. A ONU aceita a reivindicação do Brasil e reconhece soberania do país até 350 milhas do litoral de Pará a Amapá. E por último, a terceira chamada é sobre agronegócios. Missão sanitária do Japão para inspecionar frigoríficos chega em no máximo 60 dias, diz Perosa da ABEC. E a manchete de hoje do Valor Econômico é sobre a trama golpista. Supremo torna réus Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe. Por unanimidade, primeira turma do STF aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República e, em discurso, o ex-presidente classificou a acusação como muito grave e infundada. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: a primeira turma do STF aceitou, por unanimidade, a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e seus principais aliados por golpe de Estado. E, além de Bolsonaro, foram acusados pela Procuradoria-Geral da República, e agora são réus, os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, o deputado Alexandre Ramagem, do Partido PL do Rio de Janeiro, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid.
Todos foram denunciados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E agora será aberta ação penal e terá início a fase de instrução do processo, com os depoimentos das testemunhas e interrogatório dos réus. E depois, um novo julgamento será marcado para decidir sobre eventual condenação ou absolvição. Se condenados, as penas somadas podem ultrapassar 40 anos. E o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E o julgamento foi o primeiro de uma série de análises sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E ao fazer a denúncia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, separou os 34 acusados em 5 núcleos. Bolsonaro e seus principais aliados integram o primeiro deles, chamado de núcleo crucial, da associação criminosa que supostamente tentou impedir a posse do presidente Lula. E para Moraes, o Gonet demonstrou indícios de que houve suposta trama golpista para manter Bolsonaro no poder a despeito da derrota nas eleições. E os atos do dia 8 de janeiro do ano de 2023 seriam a conclusão da tentativa de golpe, segundo a denúncia. E em seu voto, Fux fez ressalvas que devem ser analisadas no curso da ação penal, mas disse que não era possível fingir que nada aconteceu no país nos últimos anos. E segundo ele, o Brasil conquistou a democracia entre lutas e barricadas. E que, por isso, não se pode aceitar ataques contra as instituições. E as defesas afirmaram que o resultado já era esperado, mas que agora começa um novo momento processual. E outra chamada de capa do Valor Econômico de hoje: gargalos na rede elétrica levam empresas a rever projetos. A falta de infraestrutura e as dificuldades de acesso à rede elétrica no Brasil estão levando empresas a revisar projetos de expansão e até cancelar investimentos. Os planos de diferentes setores da economia são afetados por esses gargalos, especialmente aqueles que dependem de energia estável para manter suas operações. Atrasos na expansão de linhas de transmissão, falta de investimentos em distribuição de energia e entraves burocráticos são alguns dos obstáculos apontados. E a Shell Brasil descontinuou projetos de energia solar e eólica em terra, chamados onshore, devido a limitações tecnológicas como restrições de transmissão de energia. E empresas do Nordeste estão com investimentos travados diante da falta de garantia de acesso à rede elétrica, que não suportaria projetos de grande porte ligados ao hidrogênio verde. E outra chamada também é sobre o Donald Trump, impõe tarifa de 25% sobre carros importados. Fatia do online no varejo é a mais alta desde a Covid. E o Valor Econômico de hoje também nos traz esta imagem destaque que fala sobre tecnologia. Tendo os Estados Unidos como seu maior mercado, a Dassault Systems, braço de software do grupo francês Marcel Dassault, agora foca a expansão dos negócios nos emergentes. E abre aspas, o Brasil deveria dar uma guinada e se tornar mais industrializado, seguindo os passos da China, que investiu em formação, modernização das fábricas e tecnologia. Há potencial, fecha aspas, disse o CEO Pascal Dalloz, que já trabalhou no país como executivo da Rúdia. E outro destaque é sobre o obituário do prefeito de Belo Horizonte, chamado Fuad Noman, que morreu aos 70 anos de idade. E por fim, brasileiro investe mais em cripto do que na bolsa. O número de investidores de criptomoedas no Brasil já supera o daqueles que optam
pelo Tesouro Direto ou mercado acionário para destinar suas economias. E uma pesquisa que foi realizada pela Datafolha e Paradigma Education mostra que 15% dos brasileiros investem em criptomoedas, percentual superior às do que citam dólar, 14%, títulos públicos e privados, 12%, o ouro, 9% e ações, que são de 6%. E a poupança continua a principal escolha, sendo apontada por 52% dos entrevistados. E neste momento eu convido você para acompanhar a seguir os comentários do dia com o jornalista Edson Silva. Edson, na coluna do Estadão, a primeira nota ainda repercute a decisão de ontem da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte: Carmen e Moraes indicam que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, manterá veto a Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Diz o texto: a dobradinha entre os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, ontem no Supremo Tribunal Federal, deixou um sinal claro de que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não aceitará medidas do ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PL, Partido Liberal, que está inelegível para insistir em sua candidatura presidencial no próximo ano. A senha veio de um diálogo amistoso entre os dois ministros durante a sessão, que tornou Bolsonaro réu. Moraes defendeu as urnas eletrônicas, ao que Carmen lembrou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o sistema eleitoral brasileiro nesta semana. De pronto, o ministro passou a ler o decreto do aliado do ex-presidente que contraria o discurso bolsonarista. Se Bolsonaro insistir em se candidatar, o pedido será julgado justamente pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que hoje é presidido pela ministra Carmen Lúcia. Disse assim ontem, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, nunca houve comprovação de fraude das urnas, fecha aspas. Ao que Carmen Lúcia, de pronto, concordou, abre aspas. Aliás, ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, fecha aspas, disse Carmen Lúcia, repetindo que é presidente do TSE. Agora vamos para a página de editoriais do Estado de São Paulo, edição desta quinta-feira, dia 27 de março. Primeiro assunto abordado pelo jornal: Bolsonaro é de caverna no banco dos réus. Sem surpresa, o STF acolheu a denúncia da PGR contra os acusados de tramar um golpe de Estado. A Corte não pode errar nesse processo, pois a impunidade dos golpistas será nefasta para o país. Segundo assunto sobre o qual o Estadão opina, diz o seguinte: não adianta quebrar o termômetro. Ao sugerir que o Banco Central exclua alimentos e energia elétrica do cálculo da inflação para reduzir os juros,
Geraldo Alckmin expõe a incompreensão do governo Lula sobre um fenômeno que corrói sua popularidade. Páginas de política do Estadão. O Estadão dá 3 páginas, aliás, 4 páginas, repercutindo a decisão de ontem da primeira turma do STF. E as fotos são da entrevista coletiva que Bolsonaro deu logo após o encerramento da sessão de ontem. Ele assistiu à sessão do gabinete do filho dele, o Flávio Bolsonaro, aí depois ele desceu para dar essa entrevista. Ação penal do golpe. Supremo torna réus Bolsonaro e outros 7 por tramar ruptura institucional. Em decisão unânime, ministros da primeira turma da Corte votam para receber denúncia e instaurar processo criminal contra todos os acusados do núcleo crucial. É o primeiro núcleo da investida golpista. Esse grupo, desses 8, são os chamados cabeças. Durante o julgamento, o Estadão destaca 3 frases. Primeiro, da ministra Carmen Lúcia. Felizmente, o golpe não deu certo. Temos democracia no Brasil. Frase de Flávio Dino. Se tivesse sido consumado o golpe, não haveria juiz para julgar. Alexandre de Moraes disse: nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto durante os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Na segunda página, o título da matéria: ex-presidente afirma ser alvo de acusações graves e infundadas. Jair Bolsonaro concede entrevista coletiva após o julgamento no Supremo. O interessante, um fato inusitado durante a entrevista coletiva do Bolsonaro lá no Senado, e o jornal O Estado de São Paulo dá um destaquezinho pequeno para isso. Quando ele estava falando para os jornalistas, na entrevista coletiva, apareceu um músico próximo ao local e começou a tocar no trompete, né, no instrumento de sopro, a marcha fúnebre. Bolsonaro foi atrapalhado, diz aqui a chamada do Estadão. Bolsonaro foi atrapalhado durante a entrevista pelo trompetista do PT, que tocou a marcha fúnebre de Chopin. E isso nas redes sociais deu o que falar. O Estadão cita, denúncia acolhida, cita aqui uma frase de cada um dos 5 ministros da primeira turma do STF. O relator Alexandre Moraes disse: não há dúvida de que Jair Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Flávio Dino disse: é falso que uma tentativa de golpe, porque não resultou em mortes, é infração de menor potencial ofensivo. O ministro Luiz Fux disse: tudo que se volta contra o Estado democrático de direito é repugnante, completamente inaceitável. A ministra Carmen Lúcia disse: a denúncia não é inepta.
Fatos típicos são narrados e indícios de materialidade estão presentes. E por último, também votou o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. Ele disse: se de alguma forma o acusado concorreu para o dia 8 de janeiro de 2023, ocorrer, ele responde nos termos da lei. Isto aqui, quem é que se tornou réu ontem? Se tornou réu Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro e também foi ministro da Casa Civil e também ministro da Defesa. Aqui o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens da presidência da República e fez o acordo de delação premiada que contou tudo e é daí que se iniciou o processo. O general Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também chamado de GSI. O delegado Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O Anderson Torres, na véspera do dia 8 de janeiro de 2023, viajou para os Estados Unidos. Deixou a polícia aí como subordinada. Na véspera do dia 8. O cearense general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele que é filho da cidade do Iguatu. O general foi ministro da Defesa e comandante do Exército no governo Bolsonaro. O almirante Almir Garnier, ele foi comandante da Marinha. E o delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal pelo Partido Liberal do Rio de Janeiro, foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro ano passado, não ganhou. Ele foi ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E, como eu disse, atualmente é deputado federal. E quais são os crimes que eles vão responder? Crime de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Esse é o primeiro núcleo, que é o chamado núcleo crucial. São 34 pessoas. Esse primeiro núcleo tem 8 réus, né? Bolsonaro mais 7, que a decisão ocorreu ontem. Mas existem ainda mais 4 núcleos. O núcleo 3, que é formado por 12 denunciados, a primeira turma vai decidir se aceita ou não a denúncia da PGR, está marcado para o dia 8 de abril. Essa mesma sessão lá na primeira turma. No dia 29 de abril, a primeira turma vai analisar a denúncia para mais 6 denunciados, que compõem o núcleo 2. No dia 6 de maio, a primeira turma vai analisar a denúncia para mais 7 denunciados, que integram o núcleo 4. E por último, o núcleo 5, que tem só um denunciado, está ainda sem data definida. O ministro, ainda sobre a sessão de ontem, o ministro Luiz Fux vira alento para recursos dos advogados de defesa. Eventuais divergências do ministro na análise do mérito
devem ampliar as perspectivas de atuação dos advogados dos réus. Supremo sob ataque. Reação ou exagero? É uma análise que Carlos Pereira escreve. Placar da anistia feita pelo Estadão. Bolsonaro fala em anistia para passar uma borracha no episódio. O placar feito pelo Estadão tem 81% de resposta. Por quê? Porque o ex-presidente da República retoma o assunto após virar réu. Levantamento exclusivo feito pelo jornal Estadão, que já ouviu 419 dos 513 deputados federais, portanto 81%, diz o seguinte: o Estadão fez a seguinte pergunta para 419 deputados federais. Você é a favor da anistia aos envolvidos do dia 8 de janeiro de 2023? 190 disseram que sim, que são a favor da anistia. 126 disseram que não. 104 não quiseram responder e 93 não deram retorno. Segunda pergunta: você é a favor que a anistia deve atingir os denunciados no processo, inclusive Bolsonaro? Aí baixa o número de deputados federais a favor. Aí, dos 190 que disseram sim na primeira pergunta, agora só 117 disseram sim, quando inclui o nome do Bolsonaro. Sim, é a favor da anistia, 117. Não, 173. 130 não quiseram responder e também 93 não deram retorno. Apoio e rejeição nas redes se equivalem. Saindo desse tema julgamento numa primeira turma do STF, ainda nas páginas de política do Estadão, temos uma matéria com a morte do prefeito de Belo Horizonte, com menos de 3 meses do novo mandato. Fuad Jorge Neumann Filho, ele que nasceu em 1947 e morreu antes de ontem, aos 77 anos. Ele estava internado, havia 82 dias para tratar de um câncer, mas não resistiu. O vice que assume a prefeitura é o Álvaro Damião. Ele é jornalista esportivo e aliado do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. O Álvaro Damião tem 54 anos e é aliado, embora sendo filiado à União Brasil, é aliado político do Rodrigo Pacheco, que é do PSD. Na editoria internacional, a primeira matéria diz o seguinte: detalhes de plano de guerra vazado em chat contradizem cúpula de Donald Trump. Mensagens enviadas pelo secretário de Defesa dão aspectos operacionais dos ataques contra milícia no Iêmen. Senadores republicanos defendem uma investigação independente. Tribunal mantém veto a deportações feitas sob lei de 1798. Raros protestos contra o Hamas em Gaza ganham força com a volta da guerra com o Israel. Grupo terrorista tenta mobilizar palestinos
contra Israel, enquanto o primeiro-ministro Netanyahu fala em tomar mais áreas do território. Na área internacional, é a visita do Lula ao Japão. Lula critica retomada de gastos com armamentos na União Europeia. O presidente cita ano importante para o multilateralismo e diz que extrema-direita cria desestabilização em países democráticos. Editoria Metrópole, que na Folha de São Paulo chama Cotidiano, é uma matéria dizendo que essas empresas de apostas online, as bets, já superam o jogo do bicho. Adolescentes são os mais vulneráveis, porque eles ficam viciados em jogar e gastando dinheiro e se endividando e deixando essas bets cada vez mais ricas. Levantamento inédito comprova a popularidade de apostas online, que só perde no país para as loterias. Ganha até do jogo do bicho. Maioria dos fumantes não vê benefício em cigarro eletrônico. Faixa etária. Maior parte dos usuários é de adolescentes em todos os cenários de uso, no mês, no ano e na faixa etária, na vida. Com maior registro nas mulheres, cresce 9 vezes o uso de opioides, que é esses cigarros eletrônicos, chamando também de VASP. O IPHAN confirma veto que barra novo prédio do Exército lá em Ibirapuera. O edifício, planejado para funcionários do Colégio Militar, teria 45 metros. Tombamento da área permite 15 metros de altura no máximo. E o prédio planejado para funcionários do Colégio Militar tem 45 metros de altura. Sem Laninha e sem El Niño, as ondas de calor devem perder força no Brasil. Preso suspeito pelo latrocínio de agente da CET na Zona Oeste de São Paulo. Contra abusos, Lei Larissa Manoela avança no Congresso. Editoria de Esportes. O time do Corinthians joga pelo título e para impedir o tetra inédito do Palmeiras. Isso no Campeonato Paulista. Rivais fazem o jogo de volta da final do Campeonato Estadual. Hoje, às 9h30 da noite, na Arena Neoquímica, o Alvinegro tem a vantagem do empate após bater o Alviverde na primeira partida. Os times brasileiros que vão participar do Mundial de Clubes vão receber 86 milhões de reais da FIFA. 2 milhões para o Vitória na primeira fase e 1 milhão por empate. Na primeira fase, 2 milhões por cada vitória e se empatar 1 milhão. Oitavas de final. Isso é de dólares, não é de real não. É 2 milhões de dólares, que dá 11,4 milhões de reais. É por isso que o novo reeleito presidente da FIFA desbancou o Ronaldo. Só ele vai liberar, a FIFA liberando aí 2 milhões de dólares para a vitória na primeira fase. Nas oitavas de final, 7
1,5 milhões de dólares, que dá 42 milhões de reais. Quartas de final, 13 milhões de dólares. Semifinais, 21 milhões de dólares. Se for vice num campeonato, vai ganhar da FIFA 30 milhões de dólares. E se for o campeão do Campeonato Mundial de Clubes, vai receber 40 milhões de dólares. Isso tudo dinheiro da FIFA. Seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior é chamado para uma reunião lá na CBF que vai decidir o seu futuro. Se ele continua ou não continua comandando o time da seleção brasileira. O encontro ocorrerá amanhã e, pressionado, o técnico pode ser demitido após a vexatória goleada sofrida na Argentina. No caderno Economia e Negócios, a primeira matéria diz o seguinte: medida do pacote fiscal abre espaço de 10,8 bilhões de reais para gastos neste ano de 2025. O Legislativo, que é a Câmara Federal, usa espaço de cortes no orçamento e adiciona 11,5 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Conta corrente tem déficit de 8,75 bilhões de reais em fevereiro. Ainda na área de economia e negócios, Donald Trump anuncia tarifa de 25% sobre veículos exportados para os Estados Unidos. E por último, Lula cobra um acordo entre o Japão e os países do Mercosul. Sara, e o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Oceli, no caderno de política das páginas internas do O Globo, temos a primeira matéria que é sobre Bolsonaro vira réu. Pela primeira vez, um ex-presidente vai responder na justiça por tramar um golpe. Acusados de liderar uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, Jair Bolsonaro e 7 aliados agora são réus no primeiro processo da história do Brasil que vai julgar um ex-presidente e militares de alta patente por conspirar contra as instituições democráticas. A partir da decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tomada no início da tarde de ontem, Bolsonaro terá agora que se defender em uma ação penal que pode levá-lo a uma punição de até 43 anos de prisão, alterando a rota da oposição na corrida eleitoral do ano que vem. A expectativa é de uma decisão ainda este ano. E o Supremo aceitou por 5-0 a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o núcleo crucial da trama golpista. O grupo, segundo o Ministério Público, teria se organizado para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022, esforço cuja última esperança teria se manifestado nos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Eles responderão por 5 crimes. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que a participação de Bolsonaro foi devidamente comprovada na denúncia. E em seu voto, que abriu a sessão, ele afirmou que a denúncia da PGR conseguiu demonstrar que o ex-presidente manuseou e discutiu uma minuta de decreto presidencial para implementar medidas como o estado de sítio e garantia da lei e da ordem após as eleições de 2022. Não há dúvida que Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. As interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis
isso será no juízo de culpabilidade, mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, disse o ministro Alexandre de Moraes. E o jornal O Globo também traz aqui uns dados sobre as acusações e as penas previstas. Temos, por exemplo, a primeira acusação, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, as penas previstas entre 3 e 8, ou melhor, entre 4 e 8 anos. E a segunda é sobre organização criminosa, penas entre 3 e 8 anos, com até mais 4 anos pelo emprego de arma de fogo e até mais 5 anos pela participação de funcionário público. E o terceiro é o golpe de Estado. As penas ficam entre 4 e 12 anos. O quarto é dano qualificado pela violência e grave ameaça. E as penas entre 6 meses e 3 anos. E por último, deterioração de patrimônio tombado. E as penas entre 1 e 3 anos. E a próxima matéria é sobre cúpula implicada. Indícios em diálogos, reuniões e minuta pesaram contra aliados. Ao decidirem ontem tornar réus outros 7 denunciados no inquérito da tentativa de golpe, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, os ministros da primeira turma do STF apresentaram em seus votos os argumentos para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em alguns momentos, ressaltaram indícios que pesam contra os investigados. Como Bolsonaro, eles passam agora a responder formalmente por crimes como a tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático, organização criminosa e dano ao patrimônio. E o O Globo nos traz aqui este infográfico para compreendermos quem é alvo da ação e quais serão as próximas etapas. Então, o núcleo que já se tornou réu a partir de ontem é o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, o Braga Neto, que era candidato a vice e ex-ministro, o Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN, o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Augusto Heleno, o ex-ministro do GCI, e o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça. E quais serão os próximos passos da ação penal? O primeiro passo é, com recebimento da denúncia, a ação penal é iniciada. As partes ainda podem apresentar recursos, embargos de declaração, após a publicação do acórdão. E depois, o relator marca data e hora para o interrogatório dos réus. E na etapa seguinte, são ouvidas as testemunhas, tanto as da acusação quanto as da defesa. E cada réu pode arrolar até 8 testemunhas. E concluída a inquirição das testemunhas, a acusação e a defesa são intimadas a requerer a produção de provas. E após as diligências, a acusação e a defesa são intimadas para apresentar suas alegações finais. E o relator pode ainda, após receber as alegações, determinar de ofício a produção de provas necessárias para o julgamento. E concluída a instrução de ação penal, a primeira turma do STF marca e realiza o julgamento. E nele, a acusação e a defesa fazem sua sustentação oral e, em seguida, o colegiado condena ou absolve os réus. E ainda sobre esse mesmo assunto, é sobre um debate antecipado. Ao rebater defesas, ministros adiantam discussões de mérito. O julgamento, em que a primeira turma do STF aceitou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, antecipou algumas discussões que deverão ser feitas na análise do mérito da ação penal. Em seus votos, os ministros rebateram argumentos já levantados pelas defesas, como a diferença entre tentativa e consumação de um crime, a participação de pessoas para práticas ilícitas e o emprego de violência para caracterizar uma conduta penal. E as discussões não chegaram a ser aprofundadas, já que a análise da Corte na sessão de ontem serviu apenas para determinar se havia ou não elementos para receber a denúncia feita pela PGR, aceita por unanimidade.
E uma das questões que deverão ser debatidas na nova etapa do processo é até que ponto a preparação de um crime é por si só um crime. Bolsonaro já admitiu que, ao fim do seu governo, chegou a discutir com auxiliares as possibilidades jurídicas para a decretação de um estado de sítio, de defesa ou garantia da lei e da ordem no país. Mas o ex-presidente alega que eram medidas previstas na Constituição e nega ter levado qualquer ideia adiante. E a PGR argumenta que o ex-presidente participou diretamente na edição de uma minuta de decreto golpista, que, segundo a acusação, foi apresentada ao então comandante das Forças Armadas. E o Globo traz os destaques das frases marcantes dos ministros no julgamento. Temos aqui o Alexandre de Moraes, que disse o seguinte: ninguém estava passeando, uma verdadeira guerra campal. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento, enquanto ele mostrava os vídeos. E o ministro Flávio Dino, abre aspas, se diz, mas não morreu ninguém. No 1º de abril de 64 não morreu ninguém. Centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. E o Luiz Fux: não se pode de forma alguma dizer que não aconteceu nada. O ministro Alexandre de Moraes, o relator, esclareceu quem fez o quê. E Carmen Lúcia disse o seguinte: mas não havia nada formalizado, porque não se formaliza o golpe. Ditadura mata, vive da morte, não apenas da sociedade, mas da democracia. E por fim, a fala do ministro Cristiano Zanin: não adianta dizer que a pessoa não estava no 8 de janeiro se ela participou de atos que culminaram nesse evento, compatível com os delitos descritos. E sobre toda essa repercussão nas redes sociais a partir do julgamento de ontem, menções a ex-presidente e STF atingem pico em um ano. Um tom favorável à aceitação da denúncia da PGR predominou nas redes sociais, segundo o levantamento da consultoria Bytes. E aqui nós temos, por exemplo, um dado que 2,44 milhões foram de citações a Bolsonaro, ao julgamento, aos ministros da primeira turma, a golpe ou a temas relacionados nas redes entre terça e quarta. E 34 foram postagens feitas com tom positivo. Entre as 50 postagens no X, que é o antigo Twitter, com mais compartilhamento sobre o julgamento, enquanto 14 eram contrárias e 2 neutras. E a próxima matéria, ainda no caderno de política: a acusação é muito grave e infundada. O Bolsonaro volta a atacar Moraes e sistema eleitoral, mas nega golpismo. E aqui nós temos esta imagem com a seguinte legenda: Bolsonaro em entrevista após se tornar réu. O discurso de 50 minutos teve novos ataques ao sistema eleitoral e ao ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, sobre tentativa de golpe. E outra matéria é que os governadores de direita saem em defesa de ex-presidente. Tarcísio, Castro e Jorginho Melo demonstram apoio a Bolsonaro. Ratinho Júnior e Caiado adotam um tom mais moderado, enquanto Zema silencia. Eleitos com um discurso alinhado ao de Jair Bolsonaro, os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior, de Paraná, e Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, adotaram posturas distintas após o STF aceitar a denúncia contra o ex-presidente, tornando-o réu por uma suposta trama golpista. Enquanto alguns se manifestaram publicamente contra a decisão da corte, outros optaram por permanecer em silêncio. E nas redes sociais, apenas Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, Cláudio Castro, do PL, e Jorginho Melo, também do PL, comentaram o caso. O Tarcísio disse confiar que o aliado provará a sua inocência. Afirmou que o ex-presidente é a maior liderança do país e disse, abre aspas, está certo de que Bolsonaro conduzirá este processo com coragem. Fecha aspas. E apesar de se dizer candidato à reeleição em São Paulo, o político é a principal aposta do campo bolsonarista
para disputar a presidência em 2026. E na mesma linha, Jorginho fez uma defesa enfática do correligionário, abre aspas, não há nenhuma ação ou fala comprovando o contrário. Bolsonaro é o maior líder de oposição no Brasil e merece estar nas urnas em 2023. Deixa o povo decidir. Fecha aspas. Castro manifestou solidariedade a Bolsonaro e defendeu, sem citar diretamente, o STF e seus ministros, que, abre aspas, uma democracia forte pressupõe um julgamento justo e baseado em provas, fecha aspas, e pediu também cautela, equilíbrio e compromisso com a verdade. Novamente, as aspas, a trajetória pública do presidente sempre foi marcada por seu compromisso com o povo brasileiro. Tenho plena confiança de que a justiça brasileira vai tratar o caso com a responsabilidade necessária prevista na lei, fecha aspas, publicou. E cotados para o Palácio do Planalto, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado também se pronunciaram, mas de forma mais moderada. Durante um evento do LIDE, em Pernambuco, o governador do Paraná criticou o fato de o julgamento de Bolsonaro ter ocorrido na primeira turma do STF e não no plenário. Acho que, por se tratar de um ex-presidente, o julgamento não poderia ser feito por uma turma, mas pelo plenário. Já Caiado evitou uma defesa explícita de Bolsonaro. Em entrevista ao portal Metrópolis, afirmou não considerar o ex-presidente carta fora do baralho e defendeu um julgamento com pleno direito à defesa, que lhe seja garantido todo o trâmite legal, com direito à apresentação de testemunhas e ampla defesa. E o jornal O Globo, para finalizar, tem uma seção sem posicionamento. Entre os cotados para concorrer pela direita no próximo ano, Romeu Zema, do Partido Novo, foi o único que optou pelo silêncio. Aliados atribuíram a falta de posicionamento à morte do prefeito de BH, o Fuad Noman. Embora não fossem próximos, Zema estaria enlutado. E o governador mineiro teria enfrentado atritos com o bolsonarismo. O PL deixou sua base e tem acenado para o senador Cleitinho, do Partido Republicanos de Minas Gerais, na sucessão estadual, enquanto o governador apoia o seu vice, Matheus Simões, do Partido Novo. Mais outra matéria sobre o processo aberto. Divergência na corte. Fux indica que vai propor pena menor para pichadora de estátua após o pedido de vista. E nesta imagem nós temos aqui o ministro Fux no julgamento na primeira turma. O ministro adiou análise sobre caso de cabeleireira que pichou estátua no dia 8 de janeiro e sinalizou voto por pena menor. Governistas celebram exibição de vídeos de atos e bolsonaristas reagem. O Alexandre de Moraes atribuiu as críticas ao expediente à atuação de uma milícia digital. E nesta imagem nós temos o vídeo produzido pelo gabinete de Alexandre de Moraes e reúne uma seleção de imagens escolhidas pelo próprio ministro. E ainda agora uma entrevista que o jornal O Globo destaca em suas matérias é com Tiago Pampolha, do MDB, o vice-governador do Rio. Em entrevista à newsletter Jogo Político, MDBista vem a público pela primeira vez disposto a desafiar Cláudio Castro, com quem está rompido, e se lançar ao Palácio Guanabara em 2026. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Até lá!